Deixe-me pintar um quadro para você deste ciclo das criptomoedas. O Bitcoin nem sequer dobrou seu recorde anterior de todos os tempos. O Ethereum só ultrapassou brevemente seu topo anterior antes de ser rejeitado de forma vergonhosa. Solana, talvez possamos dizer que teve um desempenho melhor, subiu 13% acima do seu máxima histórica anterior. Enquanto isso, o S&P 500 teve uma valorização geracional absoluta. As ações de IA deixaram pessoas ricas em apenas 18 meses. Estamos falando de ganhos de milhares de por cento, o tipo de retorno que você esperaria do mercado de criptomoedas. Empresas reais, lucros concretos e dinheiro gerado para quem estava atento. No mundo das criptomoedas, o que você teve foram meme coins, golpes de tapete, despejo de tokens por fundadores, despejo de tokens por investidores de risco, hacks em DeFi, tokens com temas de cachorro, sem utilidade, sem valor, sem vergonha. Agora olha, é engraçado colocarem um chapéu naquele cachorro. Foi divertido enquanto durou, mas foi uma narrativa de vida curta. Um ciclo inteiro onde os projetos mais barulhentos também eram os mais sem valor. O niilismo financeiro estava em alta e as pessoas que se machucaram foram justamente aquelas que ousaram acreditar em alguma coisa. Agora, isso não é uma reclamação de mercado em baixa, isso é simplesmente um acerto de contas, porque o mercado está silenciosamente te dizendo algo importante neste momento. E se você não estiver ouvindo, o próximo ciclo, e vai haver um próximo ciclo, vai doer ainda mais do que este. Então, vamos começar com os números frios e duros, porque a narrativa e a realidade têm vivido em códigos postais completamente diferentes. Códigos: Bitcoin, principal e chamado de ouro digital, proteção contra a inflação, preferida de instituições com ETFs, tesourarias corporativas e aliados do governo, não chegou a dobrar seu recorde anterior, atingindo 126 mil dólares. Para dobrar seu recorde anterior, seria necessário alcançar 138 mil dólares. Esse desempenho e preço são patéticos. Em ciclos anteriores, o Bitcoin explodiu com uma valorização assimétrica proporcional ao risco que você tem que assumir como um investidor maluco em Bitcoin. Nem tivemos aumento de 2x sobre os recordes anteriores, e os fundamentos nunca estiveram tão bons. Ethereum... Cara, a internet do valor, plataforma de contratos inteligentes, devore o mundo. Foi negociado apenas um pouco acima do antigo recorde antes de recuar. Não foi um topo explosivo, só um pavio curto que durou poucos dias. Solana superou o ETH, ficando 13% acima do pico anterior. Isso impressiona, mas vale lembrar que Solana quase foi a zero em 2022, e quem manteve nesse período merecia mais do que 13% acima do recorde. Se você comprou por 8 dólares e vendeu por 250, ótimo, teve um excelente lucro. Houve uma negociação de momentum tanto para Bitcoin quanto para Ethereum. Bitcoin, Solana e outros ativos tiveram boas operações de momentum de curto prazo, mas, como classe de investimento, ficam bem atrás das ações. Comparando com as ações no mesmo período, a Nvidia subiu 18 vezes e o Bitcoin 6 vezes. Meta, todo o complexo de IA, SanDisk subiu 40 vezes, MicronTech subiu 10 vezes ou algo assim. Ações que empresas reais possuem, que geram receita real e têm lucros reais, estão dando retornos que os investidores de cripto estão assistindo de fora, mas que deveriam ser o tipo de retorno que você obtém em cripto, por assumir o tipo de risco que se assume em cripto. Mas as pessoas ficaram emocionalmente presas aos ativos que estavam silenciosamente drenando elas. O custo de oportunidade de estar fortemente investido em cripto neste ciclo foi extraordinário, extraordinário. Não só em retornos, mas também em capital psicológico, esperança constante, falsos rompimentos e pumps e dumps. E foi exaustivo de uma forma que os gráficos não conseguem captar totalmente. E se você investiu de alguma forma em cripto, seja parcialmente ou totalmente em cripto, você precisa de um abraço se está totalmente em cripto. Meu Deus do céu! Mas aqui está o que torna esse ciclo realmente diferente de todos os mercados de baixa anteriores. E porque o antigo manual de apenas esperar pelo próximo halving pode não ser suficiente. Há um problema estrutural surgindo e a comunidade cripto não está sendo honesta sobre isso. Isso está chegando. Vamos falar sobre isso em breve. Vamos ser honestos sobre o que ocorreu nesse ciclo. O super ciclo das meme coins foi um dos momentos mais reveladores da história das criptos, mas não de forma positiva. As moedas foram divertidas. Tivemos os cachorros, o peixe-frango fumante e a moeda Pepe. Foi uma boa época, engraçado, né? Mas isso mostrou exatamente como a indústria realmente é quando não há limites, não há responsabilidade e não há consequências. Temos umas paradas absurdas rolando, cara. Celebridades lançaram tokens e venderam tudo instantaneamente. Fundadores lançaram tokens e venderam tudo rapidamente.
Projetos lançaram tokens, criaram liquidez, extraíram tudo e sumiram, às vezes em poucas horas. Foi um verdadeiro show de horrores, um espetáculo vergonhoso de pessoas tirando quantias inacreditáveis da indústria de criptomoedas, explorando investidores de varejo que pensavam: ei, cripto é divertido, tecnologia nova. Eu deveria investir aqui, eu deveria gastar um pouco do meu tempo aqui, talvez eu devesse especular um pouco aqui e experimentar algumas dessas coisas engraçadas. Como sempre, o prejuízo ficou com os traders de varejo. Não foram só moedas meme, os hacks em DeFi aumentaram muito desde o ano passado. Contratos inteligentes que deveriam ter sido auditados, deveriam ser seguros, deveriam ser confiáveis, foram explorados repetidas vezes. Tudo foi drenado, todo o dinheiro sumiu. Bilhões e bilhões de dólares só em 2026, sem contar os últimos anos. Dinheiro real de pessoas sumiu por confiarem em finanças descentralizadas, algo que as métricas de adoção das criptomoedas não mostram. O uso de stablecoins, porém, cresce. O volume de derivativos on-chain está crescendo rapidamente. Há ótimos projetos em cripto, como negociação on-chain e stablecoins. Mercados de previsão estão se popularizando. Se você gosta ou não de mercados de previsão, isso é irrelevante. A realidade é que eles são construídos sobre infraestrutura cripto e estão ficando populares. A tokenização de ativos do mundo real está realmente acontecendo e está aumentando o tempo todo. Recebemos bilhões mensais em ativos do mundo real, com novidades frequentes. Alguns dos maiores agentes financeiros do mundo estão envolvidos. É real. A infraestrutura está sendo construída e usada. Mas, por cima de todo esse progresso legítimo, existe uma indústria inteira que abusou sistematicamente da confiança do varejo. E fez isso de várias maneiras. Todos esses tokens sem valor, as desovas indiscriminadas de insiders e baleias, e uma cultura de meme coins que trouxe o pior de todos os envolvidos. Tem sido difícil. O resultado tem sido um niilismo financeiro intenso que permeou o mundo cripto nos últimos anos. Uma geração de participantes cripto que não acredita em nada. Tudo é golpe, todas as equipes são golpistas, fundamentos não existem, é só dinheiro mágico da internet. Tudo bem, você pode negociar dinheiro mágico da internet, mas isso leva muitos a seguirem a teoria do maior tolo, envolvendo vários tokens e projetos. Isso não quer dizer que não existam coisas reais sendo construídas em cripto, em blockchain, porque, claro, existem, mas o que se tornou é uma base muito corrosiva. Para quem tenta construir aqui, acaba virando piada. Falar que está em cripto virou piada, mas o Bitcoin continua firme. Momentos sombrios são ótimas oportunidades no mercado. Por isso, quero falar rapidamente sobre o Banco Xapo, único banco privado nativo de Bitcoin do mundo. E agora, eles estão oferecendo algumas ofertas insanas, incluindo 3,35% de juros pagos em seus dólares americanos, mas pagos diariamente na sua conta em Bitcoin, a estratégia definitiva de preço médio em dólares, sem precisar realmente comprar nenhum Bitcoin. Sim, Bitcoin pago como juros sobre seus dólares diretamente na sua conta. Sem bloqueios, sem pagamentos para ganhar. E como é construído na infraestrutura do Bitcoin, você pode simplesmente entrar e sair do Bitcoin quando quiser. Então, se você está esperando para comprar na baixa em dinheiro, pode ganhar Bitcoin em juros sobre esse dinheiro sem sair do banco. Enquanto discutem se o mercado vai subir ou se as criptos acabaram, o que não é verdade. Então, adivinha? Você pode estar ganhando. Os membros do Xapo agora estão ganhando rendimento de qualquer forma. É super simples. O cartão de débito deles devolve 1% de cada compra em Bitcoin. Você ainda pode deixar o dinheiro lá ganhando juros. Toda vez que você passa o cartão, gasta um pouco desse dinheiro, você ganha mais Bitcoin de volta. Deixar dinheiro parado em um mercado incerto pode ser sua pior escolha. Então abra sua conta Xapo hoje mesmo, pelo link aqui embaixo, e nós dois vamos ganhar $500 em Bitcoin. Isso mesmo! Você vai ganhar R$500 em Bitcoin por abrir uma conta, porque seu dinheiro deveria estar trabalhando mais do que está agora. Link aqui embaixo. Vai lá conferir, ok? Veja, aqui está o ponto que incomoda pessoas sérias. IA.
O avanço da IA supera o fortalecimento da segurança das criptomoedas. Modelos de IA atuais analisam códigos de contratos inteligentes, acham vulnerabilidades e brechas muito mais rápido e em maior escala que equipes humanas. A corrida atualmente entre atacantes usando ferramentas de IA e defensores tentando corrigir antes deles não está indo na direção que você gostaria. Agora, a queda do Zcash nesta semana provou isso mais uma vez, assim como os ataques ao Kelp e o ataque ao Drift. Todo investidor no espaço de criptomoedas, não importa o que você possua, deveria estar preocupado com isso. Não porque as criptomoedas morreram, mas porque a superfície de ataque cresce mais rápido que as defesas. E relatos recentes de fontes internas do Google afirmam que a tecnologia quântica deles está avançando tão rápido que o dia Q, o dia quântico para as criptomoedas, pode chegar já em 2030. Há uma chance de 10% disso acontecer até 2030, mas uma chance de 50% de que possa acontecer até 2032. Isso não é muito tempo para esses protocolos se atualizarem, especialmente o Bitcoin. O lado positivo, e claro que existe um, é que essa pressão vai acabar produzindo uma infraestrutura de segurança reforçada, que essa indústria simplesmente nunca teve antes. Os padrões vão subir, as coisas vão melhorar. Os protocolos que resistirem a esta serão testados de um jeito que nada feito em 2017 ou na era de 2020 foi. No curto prazo, isso aumenta o risco e a complexidade de uma classe de ativos já com sérios problemas de confiança. E olha, o sentimento não poderia estar pior agora. Todo mundo está perdendo, todo mundo está cansado. E geralmente, historicamente, é exatamente nesse momento que você quer começar a se preparar para comprar. Mas tem um detalhe. Pessoalmente, eu ainda não estou pronto para escrever o obituário das criptomoedas, porque quando você olha de uma perspectiva mais ampla, o cenário na verdade parece muito mais interessante do que as pessoas estão reconhecendo, por causa da movimentação recente dos preços que deixou todo mundo completamente exausto. E existem áreas específicas desse mercado que não estão apenas sobrevivendo, mas estão silenciosamente construindo algo real. Na verdade, elas estão prosperando. E eu vou te mostrar onde procurar daqui a pouco. Mas antes de falarmos sobre o que vem a seguir, aqui está uma perspectiva que meio que redefine tudo. SpaceX. SpaceX. Não, sério, se você ainda não assistiu ao meu vídeo sobre a SpaceX, vá assistir. Se você está pensando em investir no IPO, esse vídeo é uma loucura. De qualquer forma, a SpaceX, no seu IPO, vai valer aproximadamente tanto quanto toda a indústria de criptomoedas, excluindo as stablecoins. Uma empresa, uma listagem, mesmo tamanho, é meio constrangedor quando você para pensar. Sério, cripto não é grande, não é mainstream, é distorcido, é visto com extremo ceticismo. Por quase todos, devido ao que já citamos, mas ainda tem muito para crescer. Por qualquer medida razoável, ainda está no início, apesar dos acontecimentos do último ano ou dois, o que mostra que a dor desse ciclo, embora real, não é o capítulo final. Cripto e ações não são opostos, isso é uma falsa dicotomia. É possível investir em ambos. A verdadeira questão é quais projetos estão construindo algo que realmente importa. Quais blockchains estão promovendo a adoção real? Quais tokens de fato acumulam valor pelo uso, não só pela narrativa? E quando você faz essa pergunta desse jeito, bem, a resposta fica um pouco mais interessante. Veja, porque tem muita coisa real que foi construída em cripto e cachorro de chapéu e toda essa outra besteira que aconteceu, meio que esconde um pouco isso. Stablecoins são reais, é uma tecnologia valiosa. O Clarity Act chega, e isso é crucial para a infraestrutura de stablecoins nos Estados Unidos. Protocolos de swap perpétuo movimentam bilhões em volume diário, mostrando verdadeira aderência ao mercado. Mercados de previsão agora fazem parte do cotidiano, algo que não era verdade 18 meses atrás. Redes de camada 1 como Ethereum e Solana, apesar dos preços baixos, nunca tiveram fundamentos tão fortes. O Ethereum agora oferece privacidade. Solana adota um mecanismo de queima bem mais agressivo. Eles processam transações reais para usuários reais. O lançamento de recursos de privacidade pelo Ethereum pode mudar sua proposta de valor. Hyperliquid, outro ótimo exemplo. Ela conquistou uma posição única em derivativos on-chain, e as pessoas estão percebendo e apostando nisso. A blockchain NEAR está desenvolvendo transações realmente confidenciais. O produto de intents deles é excelente, com tração real, permitindo mover itens entre cadeias de forma perfeita, algo que não existia antes. Venice tem sido um dos vencedores recentes.
O Venice Token é uma plataforma de IA privada em expansão, com receita real e token lastreado no próprio negócio, não em narrativas. Isso é importante porque o mercado cripto amadurece lentamente e sempre haverá muita especulação e golpes devido à natureza descentralizada da tecnologia. Ao construir projetos reais, além da ficção da maioria dos tokens, o mercado cripto passa de ser moldado por demandas mais tradicionais do setor financeiro. Infraestrutura, privacidade, mercados de previsão, stablecoins e ativos reais na blockchain são áreas em que o mercado cripto se destaca. Essa indústria é bem diferente da que passou 2024 buscando tokens de cachorro. Amamos cachorros, e tokens são divertidos, mas aquele jogo era puro niilismo financeiro do mercado cripto. Então, deixe-me apresentar o argumento otimista aqui para você de forma bem clara, porque existe um argumento otimista, apesar de tudo o que está acontecendo agora. Esse argumento precisa ser feito. O sentimento agora está no fundo do poço. Todos sentem o mesmo. Acabou, o ciclo fracassou. Vá comprar ações no topo. Michael Saylor é um idiota. Tudo vai chegar a zero. Blá, blá, blá. Já ouvimos tudo isso antes? Essa é a narrativa dominante e, historicamente, o sinal contrário mais confiável do mercado. Isso ocorre a cada poucos anos. Aqui estamos novamente. O Bitcoin ainda tem muito potencial. Sim, existem riscos quânticos, mas eu acho que eles vão ser resolvidos. Os Estados Unidos ainda falam sobre uma reserva estratégica. Isso é possível e real. A Lei da Clareza pode ser aprovada em semanas, liberando capital institucional. Embora 40 trilhões de dólares não devam entrar, algumas centenas de bilhões podem entrar. A entrada em ETFs gerou uma demanda estrutural inédita. Quando faltam compradores, os resgates institucionais desses fundos são devastadores. O aperto de oferta do halving leva de 12 a 18 meses para se refletir totalmente no sistema. Desta vez, foi fraco e pode se tornar menos relevante no futuro, mas ainda não chegamos a esse ponto. Infelizmente, o próximo halving ainda está muito, muito distante. Então, mais uma vez, no mundo cripto, nos encontramos em uma situação onde a escolha das moedas importa mais do que nunca. Já não basta mais comprar qualquer cripto de grande capitalização e esperar que isso seja suficiente. Este ciclo tem sido mais brutal que os anteriores. A VAX, por exemplo, foi massacrada, apesar dos números de adoção. SUI também. Todas elas tiveram seu momento de destaque, mas depois não tiveram mais. Os dias de retornos assimétricos vindos do ativo certo, na hora certa, com os fundamentos certos por trás, esses dias ainda não acabaram. Cripto ainda oferece retornos assimétricos, mas o mercado de ações também. Então você precisa entender, isso é um mercado de baixa. Mercados de baixa acabam. Quando o mercado de baixa acabar, as coisas vão subir de novo. Todo mercado de baixa parece igual antes de mudar. Então, veja, é aqui que quero chegar. As criptos antigas e moedas meme, ainda gostamos de algumas, certo? Moedas meme, projetos sem produto, despejos indiscriminados dos fundadores, extração de riqueza pelos VCs e tokens de governança inúteis. Essa versão das criptos mereceu perder por ser ruim e cansou a todos. E de fato perdeu, como vemos agora. Mas dessas cinzas, algo mais sério está se formando. Infraestrutura que o mercado financeiro tradicional realmente quer usar. Lembre-se, BlackRock, Fidelity e todos esses grandes players querem trazer trilhões para na blockchain em ativos do mundo real porque faz sentido. Protocolos com receita real estão surgindo e recursos de privacidade relevantes sendo integrados. A integração de IA é um modelo de negócio real, não só uma mudança de nome para novos protocolos cripto. Olha, eu não estou com tudo em cripto, já faz muito tempo que não estou. O custo de estar muito exposto a cripto neste ciclo foi real, e eu estava super alocado. Ainda bem que não investi tudo nisso, senão estaria tendo um dia ruim. A carteira de ações compensou a perda nas negociações de cripto. Tenho investido em ações e acho que seria loucura não investir também. Por que você não iria querer investir em espaço, IA, robótica humanoide, data centers, energia e biotecnologia? Isso é coisa incrível, cara. É uma tecnologia empolgante. Cripto não vai sumir. Queria ter investido mais em ações do que em cripto, mas não fiz isso. Cripto continua firme. Não vai mesmo. Simplesmente não vai. Cripto veio para ficar, mas você não precisa ser só cripto. E se você for só cripto, no próximo ciclo, pense em realocar seus investimentos, ok?
Eu vou continuar acompanhando empresas de qualidade no mercado de ações com lucros reais e vou compartilhar isso com vocês aqui no canal, porque eu acho que esse é um lugar melhor para colocar seu dinheiro agora. Mas eu também não estou fora da cripto. Eu ainda mantenho uma posição significativa em cripto à vista, porque o ativo mais odiado em qualquer mercado, no auge do desespero, com catalisadores reais no horizonte, como o Clarity Act, chegada dos RWAs, expansão das stablecoins, todas essas coisas. Bem, é justamente aí que muitas vezes está escondida a próxima oportunidade. E todo mundo quer vender cripto na mínima. Talvez o fundo ainda não tenha chegado, mas digamos que está perto o suficiente. Vender criptos em pânico para correr atrás de ações, já no topo, dificilmente dará certo. Parece que acabou, mas não acabou. Lembre-se disso. Até a próxima!